Seja bem-vindo a mais um episódio do Momento ESG, a série especial do Bradesco BBI sobre desenvolvimento sustentável e seus impactos positivos nas organizações. Ao longo dos últimos episódios, nós discutimos alguns casos práticos de operações rotuladas de emissores brasileiros. Os episódios trouxeram representantes das companhias emissoras para contar um pouco sobre a conexão com a estratégia, com sustentabilidade e a decisão de incluir o componente ESG em uma captação financeira. A ideia foi tangibilizar as potenciais oportunidades para novas companhias interessadas neste universo de emissões de títulos com rotulagens ESG. Tratamos sobre as operações de metas com a Elea Digital Data Centers, companhia do setor de tecnologia. Um setor com poucas emissões rotuladas, portanto, o caso pode indicar oportunidades para demais companhias com atuação similar. Com a Cogna Educação, abordamos os títulos sociais, tipo de rotulagem menos comum no mercado como um todo, muito em função das características específicas de público-alvo, que precisam ser definidas antes das emissões financeiras. Já com o grupo Cornélio Brenan, aproveitamos para conversar sobre os relatórios de verificação pós-emissão dos títulos verdes, sociais e sustentáveis, que demonstram a alocação de recursos e os impactos obtidos com a operação. A Comerc Energia explorou um tema fundamental para qualquer operação ESG, a elaboração do Framework, documento que descreve o cumprimento dos pilares das ofertas rotuladas e recebe a chancela do avaliador externo. Por fim, em Fleury, falamos sobre a verificação pós-emissão das metas assumidas na operação financeira de 2021. E para trazer o tema aqui para dentro de casa e tratar sobre as operações rotuladas em geral, os planos da organização Bradesco, hoje eu converso com a Fabiana Costa, gerente de sustentabilidade do Bradesco. Fabi, tudo bem? Oi, Caio, tudo ótimo, obrigada. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, desenvolvimento sustentável, e principalmente tendo a oportunidade de compartilhar a estratégia de atuação da organização Bradesco. Obrigada pelo convite. E eu que agradeço aqui, Fabi, sua participação, e eu vou pegar exatamente desse gancho que você deixou. Quando a gente pensa, falar de sustentabilidade hoje é muito falar sobre a estratégia do negócio. Como que isso está inserido dentro da estratégia do Bradesco? Como esse tema está sendo elaborado? Ótimo. É bacana, assim, te ouvir no início falando muito dos outros temas que vocês trouxeram ao longo da série. E todas as empresas, o primeiro passo é construir uma estratégia de atuação. É impossível você falar de negócios sustentáveis sem falar da estratégia. Entender ali o core business, o seu negócio, e a partir daí trazer uma estratégia. E no Bradesco não é diferente. Como uma das maiores organizações financeiras do Brasil, nós temos a estratégia declarada como um dos nossos pilares de atuação. Sustentabilidade faz parte de como atuamos junto aos nossos stakeholders. É como a gente leva o nosso propósito todos os dias para os nossos clientes, para os nossos fornecedores e para os nossos funcionários. E no Bradesco a gente tem uma trajetória de longa data, São muitos anos ali trabalhando com o tema sustentabilidade. Acho que para iniciar, assim, falando das questões sociais, que é protagonismo quando a gente começa a falar em sustentabilidade, a gente tem muito orgulho da nossa Fundação Bradesco. Então, o Bradesco ele sempre teve uma preocupação muito grande em gerar valor para a sociedade. Não é à toa que a gente tem declarado no nosso propósito contribuir com o desenvolvimento sustentável das pessoas e da sociedade. E vem a Fundação com um marco aí, um dos maiores projetos de investimento social privado que a gente tem no Brasil. E por muito tempo a gente também trabalhou a sustentabilidade olhando a nossa operação. Como que nós, dentro ali das nossas estruturas, os nossos prédios, a gente também traz ali a questão de eficiência, ecoeficiência e trabalha mais esse tema. Então, quando eu gosto muito de falar da nossa jornada, porque sustentabilidade ela é uma jornada. Então, quando a gente olha a jornada de sustentabilidade no Bradesco, nós começamos olhando as nossas operações, Então, como é a nossa emissão, o que a gente emite ali de CO2, de gás de efeito estufa ao mercado, e fomos protagonistas em todas essas etapas. À medida que a jornada de sustentabilidade evoluiu, o Bradesco também foi evoluindo com muito protagonismo. Então, nós somos um dos primeiros bancos a mensurar as nossas emissões
operacionais, fazendo nosso inventário ali junto ao GHG Protocol, divulgando isso ao mercado, e desde 2019 nós começamos a neutralizar as nossas operações. Então não basta só você calcular e divulgar, mas nós também tivemos uma preocupação de mitigar também qualquer impacto negativo através dessa operação e começamos a neutralizar essas emissões. Hoje as nossas operações também são 100% abastecidas por fontes de energia renovável. Então quando a gente pensa a ecoeficiência da nossa organização, nós estamos ali muito à frente, trabalhando de forma muito alinhada com essa estratégia. Mas, como banco, o nosso principal, conceito material ali também é a atuação junto aos nossos clientes. Então, como que nós estamos levando a sustentabilidade para os nossos clientes e para os stakeholders que a gente atua? E foi aí que a gente desenhou a estratégia de sustentabilidade, olhando muito para negócios sustentáveis, e mudanças climáticas principalmente. Por quê? Como organização financeira, a gente reconhece e sabe que o nosso maior compromisso ali é estar junto aos nossos clientes, apoiando eles numa transição para uma economia mais verde, resiliente e inclusiva, e apoiando nossos clientes a também traçarem as suas estratégias de sustentabilidade. Então, quando eu ouço você trazendo esses primeiros cases que fizeram parte da série, isso tangibiliza a nossa estratégia, porque a nossa razão de existir aqui é justamente fazer negócios com esses clientes, é ajudar os nossos clientes a também construir as suas estratégias. Então, quando a gente pensa, dentro de casa, a nossa estratégia começa aí, olhando as nossas operações, mas agora principalmente apoiando os nossos clientes. Então, o Bradesco, ele tem esse compromisso e a gente tem esse desafio de cada vez mais trabalhar a sustentabilidade da porta para fora, porque aqui dentro ela está consolidada, ela é fato. Então, como a gente, como organização, apoia e engaja cada vez mais os nossos clientes. Nossa, perfeito, Fabi. Obrigado. Eu acho que traz um panorama importante, para a gente contextualizar toda a estratégia do banco. São muitas frentes de atuação, E isso conversando, inclusive, com o ESG, e falando do G, pegando o G aqui de governança, com certeza a gente tem que ter um domínio de processo e principalmente de validação, de comitês que deliberam, e entendem essas estruturas, essa agenda como um todo, até para a gente ter respaldo e validação. Como é que funcionam os comitês dentro do banco? Perfeito. Eu acho que até pegando um gancho da sustentabilidade e do ESG, eu gosto sempre de trazer uma questão conceitual que eu acho que é muito importante, Nós vivemos a era da informação. Então, hoje, todos os dias, a gente lida ali com uma série de notícias, informações, sustentabilidade, ESG é a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, tem um ponto que eu acho muito importante, até para as empresas que estão começando essa jornada, Sustentabilidade, ela é estratégia, é o propósito, é o que você vai gerar e entregar de valor ali de longo prazo. É isso que nós temos declarado dentro do Bradesco. O ESG, ele vem para tangibilizar tudo isso, para mensurar. Então, como você está entregando a sua estratégia de sustentabilidade através de questões sociais, ambientais e de governança. E não vai existir uma estratégia de sustentabilidade sem uma governança robusta, porque você precisa ter muita governança daquilo que você faz. E quando a gente vai ao mercado e fala, o tema é estratégico, então isso tem que ser acompanhado pelos nossos conselheiros, pelo nosso CEO e essa ainda o Bradesco. Então hoje, na nossa governança, o tema de sustentabilidade, ele é tratado no nível do nosso conselho. Então, nós temos ali pautas fixas com o nosso conselho de administração, nós temos reuniões bimestrais com o nosso comitê de sustentabilidade e diversidade, onde nós levamos ali toda a estratégia, performance e atuação do banco, e qualquer meta, qualquer compromisso que a gente vá lançar ao mercado, isso também é deliberado pelo nosso conselho. E temos também comissões com as principais áreas estratégicas do banco, para também tratar a performance, planos de ação, toda a agenda de regulação, que também acontece bimestralmente. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade, ele é um tema transversal, ele não é um tema da área de sustentabilidade, ele é um tema da organização. E para que a gente consiga entregar esse tema, essa estratégia de forma transversal, nós atuamos desde as inúmeras áreas que nós temos dentro da organização até o nível do nosso conselho, que é o guardião ali do propósito, da sustentabilidade e do que a gente acredita que temos de gerado valor ali para a sociedade. E é interessante você trazer esse ponto, porque não só a responsabilidade em termos de validação, mas, e a gente troca muito com o cliente sobre isso,
você levar para o conselho é quem também consegue muitas vezes tocar a batuta, né, para que o tema seja dada a devida relevância ali que a gente precisa. Né? E a visão de longo prazo, né? Porque a sustentabilidade, a gente está falando hoje de ações de curto, médio e longo prazo. Exato. É o que vai nos levar nos próximos anos, né? Então, a gente é uma organização de 81 anos. Então, assim, o que vai nos levar por mais 80, por mais 180 anos é a forma como a gente lida também com a sustentabilidade, com a agenda de negócios sustentáveis, com as agendas de tendência e tudo que nós estamos vendo, né? Então é um tema que, de fato, ele tem que estar no cerne e com uma governança robusta acompanhando isso. Não, perfeito. Eu vou puxar de volta aqui para a gente voltar a falar um pouquinho sobre os títulos rotulados, né? E você tem o time de negócios sustentáveis ali com você, né? Um time focado mais nas operações bilaterais, operações bancárias. E quando a gente olha mercado de capitais, que é onde a gente tem informação hoje mais disponível, a gente teve no primeiro semestre de 2024 63 bilhões em operações rotuladas de emissores brasileiros, sejam elas no mercado local ou internacional. É um volume bastante significativo, mas é restrito a operações de mercado de capitais. Traz pra gente um pouco o contexto das operações bilaterais, né? Que são operações que nem sempre a gente tem acesso a um número ali, mas mais para contextualizar a gente quanto a ritmo, volume, como que tá o panorama? Não, perfeito. Eu acho que um ponto importante, assim, até antes de falar das operações bilaterais, todos nós sabemos que para falar de uma agenda de negócios sustentáveis, de mudanças climáticas, o investimento, né, nesse tema, ele é muito relevante, né? Então a gente precisa, assim, de uma disponibilidade de fundo muito significativo. Eu gosto muito de trazer a importância até das ações coordenadas quando a gente olha mercado de capitais e mercado local, porque nós estamos falando de um mercado que ele precisa ser muito coordenado e combinado, porque o foco aqui, de fato, é fomentar o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que a grande vantagem hoje é que a gente tem um mercado de bonds, mercado de capitais muito maduro nisso, né? Eu acho que tem uma maturidade, muitos business case, e quando a gente olha hoje para a parte de loans, portfólio, um mercado que está em constante crescimento. E até por uma questão de padronização também. A gente tem hoje, olhando o mercado geral, diversas formas ali de atuação. Então é até difícil mesmo a gente trazer volumetrias estatísticas, porque depende muito de classificações. Então hoje nós temos aí várias discussões de taxonomia, questões regulatórias ali sendo discutidos, mas aqui no Bradesco a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de transparência e trabalhar com os principais requisitos das operações que a gente coloca a mercado. Então hoje, até falando um pouco do nosso time, né? Em sustentabilidade nós temos um time de negócios sustentáveis especialista e dedicado ali a atender os nossos clientes, muito em articulação com vocês, também no banco de investimento, e a gente tem trabalhado muito com as nossas áreas de produtos, com portfólios, como que a gente pode também desenvolver e fomentar novos produtos com esse viés de sustentabilidade, com lastro ESG. Para a parte de loans, todas as nossas operações, nós temos framework construído junto aos clientes, e aqui até fazendo um gancho numa das perguntas anteriores, apoiando os clientes também através desse framework a desenhar a sua estratégia de atuação ou até revisar, porque o framework, a operação rotulada, o lastro ali ESG, ele tem que refletir a atuação da empresa, e a gente entende muito a importância de trabalhar isso junto ao cliente. Então, qualquer operação que a gente faça hoje para crédito bancário, a gente vai estar fazendo um framework e vai passar por um SPO, que é uma verificação externa. Por quê? Porque a gente tem muita preocupação com a transparência e temos muita preocupação com o greenwash. Então, para nós, o negócio sustentável, ele precisa de fato comprovar qual que é a contribuição daquela operação com uma agenda desenvolvimentista, com uma agenda de mudança e principalmente atrelada à estratégia de atuação. Agora, com toda a discussão que nós estamos tendo no mercado de FRS, S1, S2, taxonomia sustentável, nós estamos muito otimistas de que tenhamos mais padronização para que a gente possa ter também números tangíveis de loans e até de produtos socioambientais, como a gente tem hoje dos produtos de bonds, mercado de capitais, de uma forma geral. Porque fica difícil a gente trazer números que são ou só Bradesco ou América Latina, então eu acho que é muito importante também ter essa padronização, mas nós buscamos hoje as nossas operações, elas seguem a taxonomia sustentável da FEBRABAN, todos os principais indicadores internacionais, e a gente tem muito essa preocupação da rotulagem do SPO. E fazendo um comentário sobre esse ponto específico, né, a gente, quando olha para o mercado de capitais,
o ponto da padronização que você trouxe é muito relevante, porque dentro das operações distribuídas para investidor, que vão ao mercado dentro dessa estrutura, eu acho que a padronização já está muito mais definida. Então, você falar de volumetria é muito mais fácil do que comparar, eventualmente, instituições que têm métricas diferentes e simplesmente soltar o número para essas operações, né? Exato, a gente tem muito essa preocupação. Então, assim, nas nossas operações, olhando todas as operações do Bradesco, a gente tem muito essa preocupação de ter o frame, o SPO e ter a validade e o monitoramento mesmo junto ao nosso cliente. Eu acho que o nosso maior agregador dessa jornada em construção é justamente também levar para o cliente essa preocupação com a transparência e com a efetividade daquilo que ele está fazendo. Não, boa. E aí, Fabi, eu quero passar, já que a gente está falando um pouquinho, né, do que o banco vem fazendo e não só em negócios sustentáveis, mas o time ESG de BBI, a gente tem a meta ali de 250 bi, né, dentro de negócios sustentáveis. E essa meta, obviamente, ela conversa também com as emissões que o banco fez, né, o banco assessorando, obviamente, outros clientes e tudo mais. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais para a gente, e como você mesma mencionou sobre o framework, tem perspectiva de atualização do framework do Bradesco? A gente está trabalhando com algo nesse sentido aqui. O que a gente pode compartilhar com o pessoal? Não, claro. Bom, a gente tem sim perspectiva. Acho que quando nós falamos de negócios sustentáveis, nós estamos falando de uma agenda viva, né? O tempo inteiro ali acompanhando o mercado, tendências. E o tema tem evoluído muito nesses últimos anos. Então, sim, temos perspectiva de atualizar o nosso framework. Quando nós fizemos, ele tinha uma fotografia do nosso portfólio, da nossa atuação, mas com as novas demandas de mercado, tendências, a gente percebe aí diversos outros setores surgindo e o Brasil, muito como olhando até não só Bradesco, mas Brasil também, muito protagonista em diversos setores. Então, sim, temos perspectivas, mas principalmente o nosso framework, ele sempre vai refletir a estratégia de atuação do Bradesco, o potencial econômico brasileiro que nós temos e como nós, como organização financeira, estamos contribuindo com esse potencial junto aos nossos clientes. E aí, obviamente, isso pode ensejar aqui eventualmente novas emissões. E para quem não lembra, o Bradesco já fez uma emissão de bonds rotuladas e também já fez uma emissão de letra financeira rotulada. Então, mercado local e internacional, né? Isso, né? Então aqui estamos juntos aqui, né? Sempre conectando a agenda. É isso. Fabi, vamos lá. Mais alguns pontos aqui que eu queria abordar com você. É muito importante quando a gente fala de toda a estratégia, de tudo que o banco vem fazendo em termos de negócios, como a gente, como você mesmo mencionou, dá disclosure dessas informações para o mercado. Obviamente a gente tem os nossos relatórios, mas uma forma muito eficiente do mercado enxergar a atuação do banco, como o banco desempenha nesses quesitos e disclosure de informação, é nos acompanhar nos principais índices da temática ESG. Conta pra gente, como que a gente tá hoje nos principais índices? Ótimo. Tenho muito orgulho da nossa avaliação nos principais índices e ratings. Eu acho que, como eu mencionei anteriormente, a sustentabilidade é uma jornada e quando a gente pensa nos fatores ESG, justamente é essa mensuração daquilo que a gente faz. Como você tangibiliza a sua estratégia de sustentabilidade, aquilo que você está entregando em cada uma das esferas do ESG. E os índices e ratings existem para isso, né? Então a gente vê hoje no mercado um crescimento muito significativo de agências de ratings. O Bradesco hoje ele faz parte dos principais índices e ratings nacionais e internacionais e com muito orgulho a gente compartilha que somos avaliados como uma organização financeira acima da média de mercado. Então, na S&P, por exemplo, todos os anos eles divulgam um yearbook que traz ali a performance dos bancos em âmbito mundial e o Bradesco ele está entre os 10% dos bancos mais sustentável do mundo. E isso reflete que de fato o tema é estratégico para nós, né? Porque o índice ele está monitorando ali as nossas iniciativas, as nossas práticas e a transparência que a gente traz ao mercado. Então, em todos o que o banco participa, a gente está acima da média, muito próximo ao benchmark. Quando a gente olha o CDP, que avalia muito a classificação ali em mudanças climáticas, estratégia climática, nós temos uma nota do grupo de liderança, né? Então, o Bradesco ele é
um banco líder nesse tema, e é uma agenda contínua. Então, tudo que nós fazemos, estabelecemos, os negócios junto aos nossos clientes, negócios sustentáveis, é um requisito, é um item avaliado dentro da agenda de índices. Isso está refletido quando a gente olha ali os nossos rankings, as nossas notas e vê o Bradesco como protagonista e como destaque nessa agenda. E é uma chancela muito importante, né? Sim, e muito acompanhada por investidores, né? Hoje a gente tem reuniões, assim, todos os meses com investidores nacionais e internacionais que acompanham ali o posicionamento do Bradesco, a evolução, traz ali vários pontos, dúvidas. Hoje os investidores, eles querem entender profundamente ali o que nós fazemos, né? Então, não é falar que é sustentável, é você de fato comprovar, e com essa agenda de índices rates a gente também consegue quantificar, né? Então, são diversos avaliadores aí diferentes olhando e dando ali a chancela de que de fato o Bradesco, ele está entregando a sua estratégia de sustentabilidade para o mercado. Sim. E aí, Fabi, eu vou pincelar um ponto que você deu na sua resposta, que é justamente as questões climáticas, né? A gente está num momento bastante delicado quanto a isso aqui no Brasil. Acho que estamos observando diversos eventos climáticos que preocupam, né? E o banco tem uma ação muito específica relacionada a isso e de poder muito grande aqui de influência, que é o compromisso Net Zero. Conta mais pra gente o que é o compromisso Net Zero. Sim, eu acho que antes até de falar do compromisso Net Zero, é muito importante trazer até um contexto da preocupação que o Bradesco teve antes de falar assim, eu sou Net Zero, mas entender o portfólio dele, entender os clientes. Então o Bradesco, ele também foi o primeiro banco a participar de um compromisso chamado PCAF, que é Partnership Accountability, onde a gente foi ali entender quais eram as emissões da nossa carteira, né? Então, olhando ali a nossa carteira de crédito PJ, entendendo ali as principais emissões, quem eram os nossos clientes, a gente fez toda a contabilidade de carbono dos nossos clientes para que a gente soubesse a fotografia, né? Qual que é o tamanho, qual que é a emissão, até considerando o maior impacto, não na nossa operação, mas no nosso portfólio. E a gente teve esse protagonismo de entender, fomos também os primeiros ali a divulgar isso nos nossos relatórios integrados e começamos a evoluir até no entendimento de planos de descarbonização, curvas de descarbonização. E toda essa jornada nos levou a aderir ao compromisso Net Zero, junto ao NEPFI. E o que é o compromisso Net Zero, né? É a neutralidade na nossa carteira de crédito, é o equilíbrio, né? Então, como que a gente vai ali conseguir apoiar os nossos clientes a também reduzirem as suas emissões? O Bradesco, ele não vai fazer Net Zero sozinho. A gente está falando de uma agenda que ela é do banco, que ela é dos nossos clientes, que ela é da economia, que ela é da sociedade. Então, é uma agenda que depende de diversos atores. A gente vê diversos setores ali que demandam muito de tecnologia, inovação, políticas públicas. Então, com um compromisso, acho que o nosso primeiro passo é cada vez mais apoiar os nossos clientes a entender também o compromisso deles com essa agenda de neutralização. Então, nós temos ali, isso é público, até convido vocês a acessarem o nosso relatório integrado, o nosso relatório climático, onde a gente também compartilha a nossa jornada e é um exemplo para quem está começando também. Muitas vezes, quando uma empresa começa a falar de descarbonização, às vezes bate um pouco de, desespero, né? Descarbonização, Net Zero, tanta coisa, mas é bacana olhar, né? Como que as outras empresas também já passaram por essa jornada. Então, todos nós relatórios são públicos e a gente contextualiza muito essa jornada, metodologia e como começar. E para aderir ao Net Zero, a gente teve essa preocupação de entender muito bem qual era o nosso escopo, qual era o nosso portfólio, qual que era ali o tamanho, né, do nosso desafio em relação às emissões do nosso portfólio e aderimos ao Net Zero. E a gente tem trabalhado aí ao longo desses últimos anos muito tecnicamente ali junto ao NEPFI, junto a outros grupos técnicos, academia, para que a gente entenda e apoie o nosso cliente e a economia brasileira de uma forma geral nessas curvas de descarbonização. Então hoje nós temos metas setoriais de descarbonização, que o que significa essas metas, né? Que a gente está ali trabalhando o nosso portfólio para atender ali nesse cenário de descarbonização. E cada setor respeitando as suas curvas, os seus compromissos e o contexto econômico. O compromisso, ele sempre vai considerar o portfólio do banco, mas o contexto econômico que nós estamos e o potencial do Brasil. Acho que é muito na visão do banco como um ator relevante dentro da nossa sociedade e que papel de contribuição que a gente pode ter, né? Exatamente. Fabi, aqui para a gente encerrar
algum ponto que eu não trouxe, alguma pergunta que eu deixei de fazer que você quer compartilhar conosco? Eu acho que foi ótimo, assim, eu acho que falar de sustentabilidade ESG nós ficaríamos muitas horas, é uma agenda super densa ali, que vai do social à governança. E junto nós dois aqui, e junto os dois que falam bastante, são apaixonados pelo tema, vai muito. Mas eu acho que como nós estamos falando aqui para os nossos clientes, para as empresas, eu queria deixar muito até uma mensagem, né? A sustentabilidade é uma jornada, e é uma jornada que nós não fazemos sozinhos. É uma jornada de parceria, de muito apoio, aprendizado, e que todos nós precisamos contar com outras pessoas ali para entregar esses desafios. Então, como Bradesco, a gente está nessa jornada há muitos anos e estamos aqui prontos para apoiar os nossos clientes. Então, nós queremos muito levar essa mensagem, que a sustentabilidade, o Caio até começou falando, vamos falar de dentro de casa, mas é um dentro de casa que ultrapassa para fora, né? Para vocês, nossos clientes. Então, hoje a gente tem muito orgulho da jornada que nós construímos e estamos construindo, porque é um desafio diário ali, entregar e fazer cada vez mais a nossa estratégia, mas nós queremos fazer essa jornada junto com vocês, para que juntos aqui também a gente consiga entregar o começo dessa mensagem, que é o nosso desenvolvimento sustentável brasileiro. É isso. Fabi, super obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. E esse episódio do Momento ESG fica por aqui. Mas não deixem de acompanhar nosso canal e ficar por dentro dos conteúdos. Em breve, retornaremos com mais episódios, compartilhando novas informações de mercado e inovações em operações ESG. Até mais, pessoal!